Fraternais saudações. E é bem possível, dignos, que esta nossa reflexão de agora levante certa celeuma, visto termos dentre os assinantes deste nosso canal tanto indivíduos altamente antenados com os preceitos científicos cartesianos, como também indivíduos mais tradicionais que aplicaram e aplicam ao longo dos anos a homeopatia com resultados particularmente tangíveis. E, embora seja aqui o nosso propósito observarmos tanto as polêmicas, as questões relacionadas à ciência cartesiana, como também a metodologia que se usa na fabricação dos medicamentos homeopáticos e principalmente a sua relação com o esoterismo, fica o nosso aconselhamento central de que, na dúvida, você siga a ciência, que na dúvida você submeta a sua prática e a sua vivência a reflexão conduzida pelos preceitos científicos vigentes. Portanto, este nosso estudo e esta nossa reflexão não visa o aconselhamento para se agir nesta ou naquela direção, e tão e simplesmente o de estabelecer uma linha de pensamento que conecte a homeopatia tradicional pela sua metodologia com os princípios herméticos e esotéricos. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 160, centésimo, sexagésimo vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E é claro, enquanto você acompanha racionalmente esta nossa reflexão, curta este nosso vídeo, assine aqui o nosso canal, ative também o sino, deixe o seu comentário, a sua experiência com a homeopatia, dos seus familiares, a sua contraposição também a nível científico. Vamos aqui observar 3 pontos fundamentais: as polêmicas relacionadas à própria ciência, as controvérsias científicas. Vamos, num segundo ponto, observar a metodologia de fabricação dos medicamentos homeopáticos e, em terceiro lugar, a sua relação com o esoterismo. E adentrando no primeiro ponto, dignos, vejamos que a problemática com a ciência vai se dar especificamente em 2 pontos. O primeiro deles é a observação metodológica dos resultados da eficácia da homeopatia e, em segundo lugar, a observação laboratorial. Antes, claro, é importante aqui situarmos que a homeopatia representou, sim, à sua época, um avanço para a ciência médica em especial, visto que ela dava maior atenção ao indivíduo no seu particular. O médico, o aplicador, o homeopata, aquele que cura pela homeopatia, tem como uma de suas obrigações e preceitos conversar com o seu paciente e de verificar particularmente quais são as melhores metodologias e de estabelecer a partir daí uma certa vivência experimental daquilo que funciona e que não funciona. Vejamos que esta doutrina, por assim dizer, foi baseada nos preceitos de Paracelso, que nós já estudamos aqui em nosso canal e vamos voltar a Paracelso, mas a ligação esotérica vai estar propriamente com Paracelso e, a partir de Paracelso, com a própria alquimia. O fundador propriamente foi o Dr. Samuel Hahnemann, nascido ali no final do século XVIII e que, portanto, estabeleceu a sua doutrina medicinal científica na primeira metade do século XIX, ou seja, ali a partir de 1800, é quando nós temos as principais vertentes, raízes, desdobramentos do pensamento do Dr. Samuel Hahnemann. Pois bem, quais são as controvérsias científicas, deixando esse aspecto histórico de lado que nós estudaremos noutros vídeos? Vejamos que o primeiro é a observação metodológica. Segundo, observações e experimentações empíricas científicas na modernidade, não há como dizermos de fato e de direito que a homeopatia ela possui resultados mensuráveis e tangíveis. Isto é um fato já estudado e catalogado por diferentes países, desde a Austrália, o Reino Unido, a França, embora aqui no Brasil seja a homeopatia ainda reconhecida
pelos sistemas de saúde. Em outros países da Europa e até fora da Europa, nós não temos propriamente mais este reconhecimento, visto que os mesmos resultados que aparentemente a homeopatia tem, também é obtido pelos efeitos que nós conhecemos como efeito placebo, ou seja, os mesmos efeitos que a homeopatia possui vão estar mais ou menos ali dentro do efeito placebo, que é quando o indivíduo recebe uma substância de efeito inócuo, mas que a partir seja da cura natural do corpo pelo próprio corpo ou pela influência da mente, se opera. Então este é um ponto importante, mas vamos estudar isso mais adiante. Então, se você concorda com a homeopatia e vê que ela funciona, vamos ver que isso tem uma razão de ser mais adiante. O segundo ponto da polêmica científica é a própria observação laboratorial. Se nós submetermos a medicação homeopática a um exame laboratorial, verificaremos que não há praticamente nenhum vestígio da substância inicial posta ali naquela mesma água, naquele mesmo menstruo, naquele veículo do medicamento homeopático, ou seja, não há um princípio ativo, diferentemente da alopatia. A alopatia trabalha com um princípio ativo altamente concentrável e verificável mensuravelmente em exames laboratoriais, enquanto que na homeopatia isso é altamente diluído. Então, estas são as duas polêmicas. Quando se vai analisar um medicamento, seja este líquido ou sólido da homeopatia, não se verifica ali nenhum princípio ativo e por isso os próprios cientistas mais cartesianos vão dizer que isto não funciona. Particularmente não concordo com esta segunda via, porque nós vamos verificar que há implicações de natureza esotérica, ou melhor dizendo, de natureza metafísica neste sentido. E vamos entrar aqui portanto, no segundo ponto, que é como se fabrica o medicamento. A medicação vai se dar, dignos, basicamente pela diluição. Pega-se um princípio ativo de uma erva quaisquer, ou de qualquer outra substância mineral de natureza animal que tenha relação com a doença em questão, ou seja, o princípio fundamental da própria homeopatia, vejamos que homo quer dizer igual, do grego, e patia, doença. Portanto, homeopatia é o método de cura por aquilo que é igual, é o similibus curantur, ou seja, o igual que cura o igual. É um dos princípios herméticos, inclusive. Você pega, então, algo semelhante àquela doença, algo que cause resultados, que cause efeitos de natureza semelhante à própria doença, dilui isso altamente e essa diluição vai ser feita ad eterno, dezenas, centenas de vezes até que se tenha algo altamente diluído. E aí é que está o efeito propriamente, ou seja, uma porção diluída. É como se nós tomássemos o próprio princípio do veneno da cobra, ou seja, pela diluição, o que vai se criar ali? O próprio corpo vai criar, a partir daquele estímulo quase invisível e indetectável, uma maneira de reconhecer o efeito danoso de uma outra substância, de uma determinada doença e a partir daí trabalhar. Ou seja, a substância homeopática não visa atacar especificamente a doença ou o efeito nocivo desta ou daquela substância, deste ou daquele desajuste fisiológico, mas estimular o corpo, o sistema imunológico, a biologia particular, a fim de que esta possa estabelecer per si a cura, e sempre sob o princípio basicamente da similitude, daí homeopatia, a cura pelo igual, a dinamização e a diluição de substâncias, que é o contrário do que nós fazemos até em alquimia, pelo princípio de trabalho alquímico. Embora as bases sejam as mesmas do processo de produção de medicamentos na alquimia e na homeopatia, existem diferenças fundamentais, mas isso é até tema para outros estudos, vamos falar sobre isso, outras oportunidades quando falarmos sobre alquimia, inclusive sobre as atividades do nosso laboratório. Mas basicamente é isso, a diluição e a dinamização, que é uma espécie
Podemos dizer a dinamização, que é uma espécie de movimentação, por diferentes métodos existem, até que a substância diluída ela possa integrar-se ao menstruo em questão. É isto que vai fazer propriamente o processo de produção medicamentosa da própria homeopatia, diluição e dinamização. Vamos ao terceiro ponto para finalizarmos esta nossa reflexão, que é a conexão com o esoterismo. Então nós verificamos a polêmica científica, as controvérsias, verificamos basicamente e resumidamente o método de produção, o princípio de cura pelo igual, do similus similibus, ou seja, homeopatia, a cura pelo próprio igual, pelo Dr. Hahnemann ali na primeira metade do século XIX, e por fim a conexão com o esoterismo. Já sabemos que o Dr. Hahnemann se inspirou nos preceitos paracélsicos e, portanto, também nos preceitos alquímicos, ambos alemães, tanto Paracelso como também o Dr. Hahnemann. Já tivemos a oportunidade de estudar aqui Paracelso. Não sei se eu disse para o senhor os títulos dos livros, mas é A Chave da Alquimia, tá? Para quem tiver interesse neste livro e nesta reflexão. E deixe aqui nos comentários a sua experiência, a sua vivência, a sua opinião e até as suas controvérsias também, as suas oposições nesse sentido, com o máximo de tranquilidade e de respeito. Mas vejamos que o primeiro princípio de conexão com o esoterismo e com o hermetismo é o processo de similitude, o que se cura pelo igual, porque no hermetismo a ideia fundamental é de que, até baseado nos preceitos neoplatônicos, cabalísticos, é de que aquilo que está abaixo é como que está acima para que sejam feitos milagres de uma coisa só. Portanto, é perfeitamente natural que com o veneno da cobra se possa, este mesmo veneno altamente diluído e dinamizado, também estimular o próprio organismo a estabelecer um processo de cura. É interessante que a própria vacina, por exemplo, ela é feita assim. Você pega uma partícula, algumas das próprias vacinas ou várias destas, né, de metodologia, embora existam outros, mas você pega uma partícula, explicando a grosso modo, da própria substância do micro-organismo que causa um determinado dano, e você injeta essas partículas mínimas no próprio organismo pela vacina, e o sistema imunológico, ao conhecer esta substância, começa a criar também os anticorpos necessários, ou seja, nada mais é do que o semelhante curando pelo semelhante. É o mesmo princípio da homeopatia. Homo igual, patia, doença, a cura pelo próprio igual, o similus sibilibus, ou seja, nós temos aqui a cura pelo igual. Esse é um princípio baseado inclusive no próprio hermetismo e que, muito embora a ciência veja por vezes com maus olhos e critique excessivamente, na verdade ela mesma utiliza, porque isso tem uma razão de ser e tem um fundamento. Então a base é pegar algo que cause a doença e trabalhar isto nas suas minúcias e diminuir isso pela diluição e pela dinamização para que o organismo possa conhecer e, portanto, reconhecer no futuro e poder bloquear os efeitos nocivos. O campo morfobiológico é importante, ou seja, a ideia é de que ao diluir uma determinada substância concentrada numa outra substância não concentrada, isso aqui não é nenhum remédio homeopático, tá? Digo aqui especificamente é essência de rosas, especificamente, mas é só para dar um exemplo, né? Esse branco aqui. Mas vejamos que destilado em nosso próprio laboratório. Quando isto está altamente diluído, cria-se também um campo morfológico na própria substância que é um menstruo, é o veículo de comunicação. E não há, portanto, aí há uma verificação possível a nível substancial, mas há algo metafísico, praticamente invisível, de como isto vai se operar no próprio organismo. Então essa é a ideia base fundamental, que também guarda relações com o metafísico e, portanto, com o hermético, com o espiritual e com o esotérico, quer queiramos, quer não. Então, o hermetismo, esotericamente, há uma via, há um caminho, sim, para se confirmar a atuação da homeopatia.
ok? Mas você não é obrigado a concordar com isso. Fique perfeitamente livre para não concordar e, na dúvida, aliás, estando ou não na dúvida, o aconselhamento é: siga os preceitos científicos vigentes. Isso é importante. Não estamos aqui defendendo que você abandone quaisquer outros métodos para que siga tão e somente a homeopatia ou quaisquer outros tipos de ciências holísticas, esotéricas, antigas, enfim, que você siga sim a ciência. Este é o nosso aconselhamento central. E por fim, o próprio aspecto do medicamento, ou seja, é isso que nós explicamos, a vacina, o veneno da cobra, tudo isto já vai estar posicionado na metodologia homeopática e tem as suas raízes também no próprio esoterismo. Então, digníssimos irmãos e irmãs, estas foram as nossas reflexões por hora, para não alongarmos em demasia este nosso vídeo. Recomendamos sim que você curta este nosso vídeo, deixe aqui seus comentários. Voltaremos a estes assuntos sobre ciência, sobre medicinas alternativas, se for também do interesse dos senhores. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Assistindo até o final, paz profunda. Até o nosso próximo vídeo.